Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região e o Brasil no nosso mix de notícias. Vendas da Páscoa devem crescer 12% na região metropolitana do Vale. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, a gente conversa com a Mônica dos Santos Machado sobre o Dia Mundial da Saúde. E ainda tem o quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre prioridade no atendimento para pacientes ostomizados. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores cortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 7 de abril de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais uma semana e começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez a gente começa agradecendo o carinho da sua audiência e a sua participação. É crescente a nossa audiência nas redes sociais e também na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o nosso programa de número 87. O Dia Mundial da Saúde, celebrado hoje, dia 7 de abril, marca o aniversário de fundação da Organização Mundial da Saúde, OMS, que aconteceu em 1948. E este é o nosso assunto do quadro Hora do Papo. Futuros Esperançosos, a campanha visa mobilizar governos e organizações de saúde para intensificar os esforços no combate às mortes maternas e neonatais evitáveis, promovendo a saúde e o bem-estar das mulheres e bebês a longo prazo. Para falar mais sobre o Dia Mundial da Saúde, recebemos a Mônica dos Santos Machado, que é gestora de atenção especializada em saúde na Prefeitura de Taubaté. Mônica, obrigado pela presença. Seja bem-vinda à TV Câmara Taubaté. Eu que agradeço a oportunidade. 7 de abril, uma data de celebração ou também de desafios? Celebração, porque nós temos o SUS, né, que é um sistema universal que atende a todos dentro do território nacional. E isso é uma conquista do povo brasileiro que a gente tem que sempre defender. Mas também temos desafios, né? A saúde, ela é uma área onde a gente sempre tem novas oportunidades, né? É uma área que avança muito, né? A ciência está sempre trabalhando nisso. E também temos novos diagnósticos, né? Novas doenças que surgem, epidemias, a gente teve a pandemia, né? Então, assim, é uma área que ela é desafiante, mas temos muitos motivos para comemorar. Mônica, você é gestora na área, né, de atenção especializada. Antes da gente entrar nesta área, eu queria que você explicasse para a nossa população o que é atenção básica ou primária e como que ela está dividida aqui, estabelecida na cidade de Taubaté. A atenção primária, ela é a porta de entrada para o sistema de saúde. Toda vez que nasce um bebê, é normalmente na unidade de saúde mais próxima da sua casa, onde você vai fazer a vacinação, onde você vai levar a criança para passar com o médico, né, no que a gente chama de puericultura, que faz o acompanhamento do nascimento aos 2 anos, para ver se a criança está saudável, se o crescimento dela está seguindo o que considera-se um crescimento normal, se ela está se desenvolvendo dentro do que é esperado. Então, a atenção primária, o próprio nome diz, primária, primeira, é aonde, quando você tem uma situação que você considera que a sua saúde não está bem, você começa a sentir uma dor, ter alguma coisa, é onde você procura o atendimento, né? As UPAs, pronto-socorros, eles são para os atendimentos de urgência. Um acidente, uma situação que ela não pode esperar. Mas quem acompanha o dia a dia e quem vai te ajudar na melhora é a atenção primária. É o médico que vai te atender, que vai conversar com você, entender suas necessidades, solicitar os exames necessários e te ajudar a superar ou a conviver com isso. Então, é sempre a atenção primária que vai ser a porta de entrada. E lá, caso haja o diagnóstico,
de uma condição mais grave ou a necessidade de um diagnóstico por um especialista, é a atenção primária que vai te encaminhar para o profissional adequado, para o serviço que vai ajudar você a ter a conclusão, né, dessa situação, entender o que está acontecendo, tratá-la. Então, sempre a atenção primária é a porta de entrada, o ponto inicial no sistema de saúde. Mônica, aqui a gente tem várias nomenclaturas, né? ESF, PAMO, UBS, UBS+. Você consegue explicar a diferença para os nossos telespectadores? Talvez quem está lá na ponta e frequenta esse serviço já sabe na prática, mas nem todo mundo conhece essas nomenclaturas. Então, assim, não há problema, né? Quando a pessoa fala assim, eu vou no postinho, né? É uma forma carinhosa de você se referir à unidade de saúde que está ali perto da sua casa. Então, a PAMO, UBS e UBS+, são unidades de atenção primária, né? No caso, o PAMO, ele é o atendimento médico e odontológico, a UBS é a unidade básica de saúde e aqui em Taubaté nós temos as UBS+. Na UBS, né, na atenção primária, nós temos no corpo clínico, médico clínico geral, ginecologista obstetra e pediatra, né? No PAMO a gente também tem dentista, né, odontologia. As UBS+, elas também têm especialidades. Aí varia conforme a região e a necessidade daquela população. Então, são unidades que tem cardiologista, ortopedista, dermatologista. Então, ela vai variar a especialidade de cada um conforme a população que reside ali e a necessidade daquela população. As UBS+, elas trabalham com um horário estendido, porque a gente sabe que o trabalhador, ele tem uma dificuldade, às vezes, de sair do serviço para poder fazer um tratamento, né, no sistema de saúde. Então, normalmente, elas funcionam até um período mais tarde. Varia também a questão do horário, conforme o bairro e região, né? Mas a gente tem um horário estendido que é justamente para auxiliar ou quem trabalha num horário diferenciado conseguir atendimento. As equipes de ESF, Estratégia de Saúde da Família, é um programa do Ministério da Saúde, que já tem muitos anos, e ele coloca a equipe dentro de um território, ele é delimitado pelo número de moradores, porque se acredita que o médico de família, ele seja o médico da família, que ele vai conhecer, né, toda a equipe, né, é um trabalho de equipe. Então, todos, agente comunitário, enfermagem, médico, algumas unidades têm odontologia, que eles conheçam toda aquela população do bairro. Então, que haja visita domiciliar, né, dos agentes comunitários de saúde, que eles vão ser atendidos por um médico que vai cuidar desde a criança, da mãe enquanto gestante, no pós-parto. Ele vai acompanhar também aquele pai de família, um dos avós, né, um avô, uma avó, que tem uma necessidade, e ele vai estar inserido ali no bairro, conhecendo a realidade daquela população e conseguindo fazer não só diagnóstico e tratamento, mas também trabalhar a prevenção e a promoção em saúde. Quando a gente fala de atenção especializada, a gente está falando também de uma área que é posterior à primária básica. O que ela compreende? Atenção especializada são todas as especialidades que a gente chama de não básicas, né? A básica seria clínico geral, pediatra e ginecologia obstetrícia. Então, o ortopedista, cardiologista, mastologista, né? Neurologista, pneumologista, são todas áreas especializadas. Esses são os profissionais para onde os médicos da atenção básica encaminham os casos mais complexos ou casos que demandem um diagnóstico diferenciado, precisem de exames muito específicos, né?
Normalmente o acompanhamento das doenças mais prevalentes, ele é feito pela atenção primária, né? Então, assim, uma hipertensão, uma diabetes, ela pode ser acompanhada dentro da atenção primária. Quando há uma complicação ou quando é um diagnóstico que ele precisa de mais instrumentos para isso, aí esse paciente é encaminhado da atenção básica para especializada. Então, ele vai passar no médico especialista que vai fazer essa avaliação, vai fazer o diagnóstico, vai fazer o tratamento, acompanhamento, e assim que esse paciente estiver estável, ele volta para a atenção primária, porque é muito melhor você ir no médico próximo da sua residência, ao invés de ter que se deslocar, às vezes, bastante para isso. Quais são os equipamentos dessa atenção especializada aqui em Taubaté, Mônica? Atenção especializada aqui em Taubaté, nós temos as policlínicas, né? A gente tem a policlínica adulto, a policlínica infantil, a gente tem a Casa da Mãe Taubatiana, nós temos também o ambulatório de moléstias infecciosas, temos seria no caso os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que atendem na questão da saúde mental, que fazem atendimento de crianças e adolescentes, no CAPs infanto-juvenil, o CAPs 2, que faz o tratamento dos adultos, o CAPs AD, que faz o atendimento para álcool e outras drogas. Nós temos aqui em Taubaté o CEDIC, que é o Centro de Diagnóstico de Doenças... Infecto-contagiosas? Não. Não nessa área, né? Não. Então, nós temos o CEDIC aqui em Taubaté. Então, o CEDIC, ele faz comunicação, doenças de fala e comunicação. E temos também o Madre Cecília, que faz a reabilitação de doenças neurológicas. De uma forma geral, olhando o panorama da cidade, quais são os principais problemas relacionados à saúde ou as principais doenças que são mais prevalentes nessa região aqui em Taubaté? Hoje, em Taubaté, o desafio está sendo fazer o atendimento de algumas especialidades e de alguns exames, porque durante todo o ano de 2024, a gente teve um número muito baixo de atendimento a essa demanda, né? Então, a gente acabou ficando com várias filas, né? Você tem alguns pacientes que estão aguardando já há algum tempo, né? E a gente sabe que em saúde, qualquer tempo que a gente espera, né, é complicado. Então, assim, o desafio hoje está sendo atender toda essa demanda que ficou reprimida no ano de 2024 da melhor forma possível e o mais rápido possível, com os equipamentos que nós temos, né? Então, assim, nós estamos reformulando a questão do atendimento, número de consultas por médico, para que a gente consiga dar agilidade para quem está aguardando ser chamado na especialidade. Da mesma forma, estamos fazendo alguns mutirões de alguns exames, né, de ultrassom, que ficaram por muito tempo parados, para que a gente consiga terminar toda essa espera, que já está sendo longa para muita gente, para que você tenha um diagnóstico ou um tratamento que consiga dar seguimento no seu atendimento. Então, o desafio hoje está sendo principalmente conseguir encerrar essa espera que para algumas especialidades e para alguns exames já está bastante longa. Tem alguma doença de maior incidência que preocupa a Taubaté e a gestão da saúde? Uma das doenças que preocupa não só Taubaté, mas de uma forma geral, a gente tem tido um aumento na obesidade, né? E a gente sabe que a obesidade, embora as pessoas falem da questão do preconceito visual estético, a obesidade ela acaba implicando em agravos à saúde, apressando condições que às vezes você só ia ter mais na velhice, como uma pressão alta, um diabetes, né? Um colesterol alto. E a obesidade, ela faz com que essas doenças surjam mais precocemente e dificulta um pouco mais o controle. Então, assim, hoje, e isso não é Taubaté, né?
É uma questão uma epidemia até mundial, né? A facilidade do mundo moderno acaba sendo, né, proporcionando facilidades que acabam fazendo com que as pessoas acabem não se... Indo para o sedentarismo como uma forma, né, de vida cotidiana. A vida é muito corrida também, então você corre daqui para lá, aí a sua alimentação acaba sendo o que é possível, o que você consegue naquele momento. Às vezes a pessoa não come direito, come um lanche porque está na correria, ou trabalha e estuda, acaba não dormindo direito. Muita correria, está cansado, acaba não se exercitando. Então, tudo isso acaba gerando uma condição que ela vai se refletir muitas vezes em obesidade e muitas vezes numa questão de uma saúde mental prejudicada, e acaba se tendo um círculo vicioso que acaba entrando uma coisa, vai agravando a outra. Mônica, para a gente encerrar o nosso papo, por causa do nosso tempo que é limitado, hoje, Dia Mundial da Saúde, quero que você deixe uma mensagem para a população de Taubaté. Tem alguma informação relevante, algum aspecto que você gostaria de abordar, para deixar o nosso telespectador inteirado sobre os equipamentos também e a gestão da saúde, para que ele possa ter mais qualidade de vida? Dia 7, Dia Mundial da Saúde, inicia a vacinação contra a gripe, né? Então, inicialmente, público prioritário, né? Crianças de 6 meses a 6 anos, idosos, profissionais de saúde. Todas as 35 salas de vacinação do município vão estar vacinando, né? É só levar a carteira de vacinação para quem tem. Profissionais de saúde, de área de segurança, leva o comprovante e aí a gente vai iniciar, porque assim, a gente precisa, a vacina não é só para a nossa proteção. Quando eu me vacino, eu não me contamino. Não me contaminando, eu não distribuo a doença. Então, assim, a vacinação, ela também é um ato de amor por quem não pode se vacinar. Então, a gente tem que cooperar com todo mundo. Muito obrigado pelos esclarecimentos à nossa população, pelas dicas. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada, até mais. Nós conversamos com a Mônica dos Santos Machado, que é gestora de atenção especializada neste 7 de abril, fazendo essa conscientização no Dia Mundial da Saúde. O Mix vai fazer uma rápida pausa, mas a seguir tem o nosso Mix de Notícias. Prefeitura de Taubaté desativa 24 radares de fiscalização no trânsito. Os detalhes você confere a seguir. Não saia daí que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e a sua participação. Lembrando que a sua participação pode ser ampliada, por isso a gente vai colocar agora no nosso telão os principais canais para você participar aqui da nossa programação. Entre em contato conosco, vamos para a nossa tela. tvcamaratte@gmail.com é o nosso e-mail para você se conectar com a gente. No nosso canal do YouTube tem vídeos, playlists, você assiste ao vivo no youtube.com/TVC Taubaté. Dá aquele like, compartilha no facebook.com/TVC Taubaté. Manda seu áudio, seu texto ou vídeo para a gente no WhatsApp, o DDD é o 12 3625 9525. Vai lá e segue a gente no @Câmara Taubaté, no Instagram e no TikTok. Você acompanhou aqui no nosso telão os principais canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E nesta segunda-feira você fica muito bem informado com as principais notícias e informações de Taubaté e da nossa região. Vamos para o nosso primeiro giro do nosso quadro Mix de Notícias. E tem notícias sobre a Páscoa chegando aqui no nosso telão. Vamos acompanhar o nosso destaque. Vendas da Páscoa devem crescer 12% na região metropolitana do Vale do Paraíba. As vendas relativas à Páscoa aqui na nossa região e também no litoral norte devem crescer 12% este ano em relação a 2024. São os dados do Sincovat.
A data é uma das mais importantes do ano para os supermercados e lojas especializadas. As projeções otimistas estão baseadas no desempenho recente do varejo aqui da região, já que as vendas estão aquecidas. O faturamento real cresceu 12,8% no ano passado, atingindo 70,8 bilhões de reais, batendo o recorde histórico da série iniciada em 2008. O mês de dezembro do ano passado também foi o melhor da história, exibindo um crescimento real de 14,3% em relação ao mesmo período de 2023. O mercado de trabalho tem refletido o bom desempenho das vendas. O comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes encerrou 2024 com estoque de 822 empregados seletistas, um crescimento de mais de 7% comparado com dezembro de 2023. Além disso, as sucessivas quedas das taxas de desemprego e a geração de empregos com carteira assinada eleva o contingente de pessoas em condições de consumir. E aí o que diz o vice-presidente da FEComércio e também o presidente do Sincovat, que é o Dan Gisberg, ele diz o seguinte, abre aspas, esse é o principal fator que vai impulsionar as vendas de Páscoa este ano, fecha aspas. Aqui no nosso telão, as informações são da assessoria de imprensa do Sincovat. E agora nós vamos para o nosso segundo destaque, de novo aqui no nosso telão. Prefeitura de Taubaté desativa 24 radares de fiscalização no trânsito. A administração municipal explicou que a retirada dos equipamentos segue um dos pontos previstos no plano de governo da atual gestão e acontece após a realização de um estudo técnico da Secretaria de Mobilidade Urbana. Segundo a Prefeitura, o estudo levou em conta a sinalização das vias e o número de ocorrências e autuações. Então agora a gente vai conferir os locais onde houve essa retirada. Na Avenida Reitor Milton Chagas, cruzamento com a Avenida Charles Schneider, no sentido centro. Também foi retirado da Avenida John Kennedy, 203, no sentido bairro. Na Avenida Santa Luísa de Marilac, com a Rua 12 de Junho, sentido bairro. Também na Avenida Arsênio Riema, 1550, sentido centro. E agora eu vou passar outras vias que tiveram essa modificação. Na Avenida Independência, no número 3.309, sentido centro. Na Rua Edmundo Moriúde, cruzamento com a Rua dos Passos, no sentido bairro. Também na Avenida Marrocos, no número 178, sentido bairro. A lista completa de todos os endereços que sofreram alteração, aí, essa retirada de radares, está no portal com as informações mais atualizadas que está no G1 Vale do Paraíba e também no site da Prefeitura. E a gestão municipal informou que a retirada de radares pode se estender a outros pontos da cidade. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal G1 Vale do Paraíba. E assim nós encerramos este primeiro giro. Ainda hoje aqui no Mix tem outro giro no nosso Mix de Notícias. E agora chegou a hora do nosso primeiro shot aqui nesta segunda-feira. O Em Prosa sempre traz histórias de vida de pessoas famosas e anônimas aqui do nosso município. E no trecho que separamos para você, Tânia Vinhas conversou com Luiz Homero e falou sobre a sua proximidade com Mazzaropi. Vamos ver? Solta o play. E ainda que muitos na cidade, na região, tenham participado dos filmes, porque ele gostava disso, né? De trazer os moradores locais para aparecer no filme. Sim. Ainda assim, a sua história vai além, né? Com o Mazzaropi, a gente, depois dessa amizade com a família, ele frequentando a casa da gente, a gente frequentando a casa dele em São Paulo, os estúdios, né? Embora eu trabalhasse, nas horas sábado, domingo a gente participava, né? Mas então o encontro profissional mesmo, que era lá no começo, quando vocês se conheceram, não aconteceu? Não aconteceu. Eu pensei que ia ganhar dinheiro, né? Mas eu acho que ele foi mais esperto do que eu e falou, esse cara tá pedindo alto. Não é o senhor que deu dinheiro para ele, porque participou do filme que fez sucesso. Aí passou no filme, né? Esse filme Uma Pistola para de Jeca, esse Cláudio Mack, que está junto com Carlos Garcia, assim, na hora do júri, que é Patrícia Maio, então ré, e ela é absolvida, né? O Cláudio Mack fala o seguinte, esse advogado é bom, valeu o que nós pagamos para ele. Eu não recebi nada, entendeu? Mas... Nem o almoço? Tá, não, aí
O almoço é mutirão, né? Mutirão a gente entra na fila e mas era muito bom, muito alegre. Como era trabalhar com ele, então, né, nesse set É de filmagem? muito, Porque às vezes a gente tem a noção do ator ali, do diretor, mas o que a gente está vendo na câmera, atrás da câmera, ele era exigente ou ele fazia bastante piada, ele improvisava bastante? Como era? Não, exigente sempre foi. Sempre pagou os funcionários à vista, o a dinheiro com cheque, nada para depois, né? Muito alegre com todo mundo, muito sério, porque é dinheiro investido há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Você imagina fazer uma cena num campo aberto, mesmo em um local fechado, a dificuldade que era de câmera. Hoje você coloca um de um lado, outro do lado, os câmeras vão lá fora tomar um café e a gente pensa que nem está sendo, né, passado porque os caras não estão aí nada, deixa a máquina, vai. Naquela época, se deixasse a máquina, parava. Sim, né? E eram Então, imensas, né? Pesadas. E às vezes ele mesmo fazia umas piadas e ele dava risada dele, cortava tudo, voltava de novo. Mas não tem problema, quando era ele que fazia, tudo bem. O chefe está fazendo. Mas era muito mais, a gente tinha muito mais alegria e a gente passava mais quando passavam os filmes antes da prova final, né? Chamava de copion, não sei se seja isso. E passava 10, 11, meia-noite num Cine Odeon, aqui em Taubaté, onde é hoje as lojas americanas. Sim. Naquela pracinha ali tinha um prédio antigo que era o Cine Odeon. Ali eles iam passar o filme como ele foi feito, para ver os cortes e tal. Sim. E ali é que a gente ria muito, porque o que cortava é que estava interessante, né? Tinha os momentos falha nossa. Mas foi essa amizade, a gente saía, passeava, às vezes ficava muito só, ligava pra gente para passar lá e comer uma pizza. Um sábado, ele estava muito sozinho na fazenda, ligou pra gente. Sozinho, que a gente tem essa imagem do o palhaço que chora, sabe? Que a pessoa que está ali sempre querendo fazer os outros rirem, quando está sozinho, acaba sofrendo um pouco mais. Tinha um pouco disso? Você falou se ele tinha um pouco disso, né? Ele tinha muito disso. Muito. As pessoas que conviveram com o Mazzaropi, tem vários tipos de pessoas, né? As pessoas da folha de pagamento, as pessoas interessadas ou no patrimônio ou na vida dele, e os amigos, não mais que meia dúzia, que também participavam dos filmes dele, né? Como as pessoas de Pindamonhangaba, Ribeirão Preto, tinham Zé Velone, qualquer coisa de Ribeirão Preto sempre estava participando com ele. E os amigos do circo, porque ele nasceu no circo. Né? Fora disso, Tânia, na intimidade dele, no aconchego do lar, é difícil. Ele tinha mãe, né? A mãe e funcionário. Né? Ou era a pessoa que ficava na casa dele, fazia as comidas, fazia a limpeza, mas era muito só. Então, você perguntaria, ele tinha momentos de tristeza? Tinha. Como é que você sabe? Porque amigos para conversar, desabafar, talvez tivesse 2, 3, 4. E eu me orgulho de falar que eu fui um deles. Então, desabafava. Você acompanha as reprises do Em Prosa na nossa programação e pode ver também no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix agora vai para uma rápida pausa, mas na sequência temos o quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre a prioridade dos pacientes ostomizados. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não sai daí.
Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue o nosso programa porque tem o nosso segundo short de hoje. O Você Entrevista é o programa que tira as principais dúvidas da população, conversando com autoridades e especialistas. E nesse trecho que selecionamos, o convidado foi o professor Jonas Comim, que falou sobre o MEI, microempreendedor individual. Vamos ver? Solta o play! O MEI, mesmo tendo uma série de informalidades, ele está dispensado da emissão de notas fiscais em vários momentos. Por exemplo, para venda para consumidor final, para venda para aquele não contribuinte de ICM e não contribuinte do ISS. Contudo, se ele vai prestar serviço para uma pessoa jurídica, vai ser necessária a emissão da nota fiscal. A novidade que nós temos agora é que o MEI aderiu à nota fiscal eletrônica nacional. Antes só tínhamos a nota fiscal eletrônica para mercadorias. Então é um layout do governo federal, uma nota fiscal que é armazenada e emitida nos servidores da Receita Federal, fica armazenada essa nota fiscal lá e ela só existe no mundo eletrônico. Você faz emissão do documento chamado DANF só para acompanhar as mercadorias. E o que mudou para serviços? Para serviços já começou o movimento desde o ano de 2023 e a emissão vai ser pelo site do governo federal e a nota fiscal de serviço nacional. Todo mês, um empresário individual ele vai acessar o site do microempreendedor individual, é um site federal, ele vai ter uma chave de acesso que é baseada no número do seu CNPJ, um código que é gerado automaticamente pelo próprio sistema, ele acessa e ele emite uma guia de recolhimento, o DAS do microempreendedor individual. O valor é sempre fixo. Se ele é, por exemplo, do ramo de comércio, ele vai pagar por mês R$ 71,60. Se ele comercializa mercadoria, isso ele vai pagar todo mês. Ele vai até o site, emite a guia e faz o recolhimento. Se não me engano, o recolhimento acho que até o dia 20 do mês subsequente. Então, já se ele é um prestador de serviço, daí ele recolhe R$ 75,60 da mesma forma. Vai até o site e emite a guia e faz o recolhimento. Um detalhe importante que é independente de ter faturamento. Tendo faturamento ou não, ele tem esse encargo mensal. E não importa também se no mês, como a gente comentou, ele faturou 70 mil no mês, no outro mês ele faturou R$1.000, até o final do ano teve meses que ele não faturou, esse recolhimento é devido todos os meses, dependente do faturamento. Deve sim ser feita a declaração de imposto de renda para a gente completar esse ciclo de formalidade. Pessoa jurídica, pessoa física e comprovação perante a órgãos de crédito. E fica muito ajustada a vida tributária desse microempreendedor individual. Ele vai calcular em relação ao seu faturamento quanto que seria um prolabore para ele, ou seja, quanto que ele tiraria por mês de valor de salário. Exemplo, se ele calcula que é R$3.000, ele vai considerar, por exemplo, R$36.000 como prolabore. Esse prolabore está sujeito à incidência do imposto de renda, porque passou do limite de isenção. O limite de isenção é em torno de 28 e poucos mil reais por ano. Passando desse valor, vai ter tributação na declaração anual de ajuste. Do valor do faturamento, tirando os impostos pagos, tirando todos os gastos que ele teve, ele vai chegar no valor do lucro. Esse lucro vai entrar no imposto de renda como isento. Existem inúmeras planilhas, o Sebrae disponibiliza isso, planilhas que facilitam esse cálculo, onde o empreendedor coloca o valor do faturamento, coloca um valor de prolabore presumido e ele coloca suas despesas, chega num valor de lucro que também é distribuído sem nenhuma tributação. O que diz a legislação tributária? Durante o ano faço o recolhimento, as guias e faço o pagamento.
até 31 de maio do ano subsequente, eu tenho que fazer a declaração da CIMEI. O que é isso? Eu entro no site da própria Receita Federal, do microempreendedor, e vou preencher com o valor dos faturamentos que eu tive realmente naquele período. Obviamente, esses faturamentos vão ficar abaixo dos R$81 mil, e o que vai acontecer? Faço a transmissão dessa declaração. Daí a Receita Federal vai ter todo aquele recolhimento, todos aqueles faturamentos que você teve registrado nos seus próprios controles. Então, é muito importante que seja feita essa declaração e o prazo normalmente, esse ano também é assim, até dia 31 de maio de 2024. O programa completo sobre o microempreendedor individual está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Você Entrevista. E a gente segue o nosso Mix nesta segunda-feira, afinal de contas, habitualmente, hoje é o dia do nosso quadro que fala sobre as leis aqui da nossa cidade que são colocadas para a nossa comunidade. Está no ar o nosso quadro Lei na Prática. E aqui você fica por dentro das leis municipais mais importantes para o seu cotidiano e hoje vamos falar de uma lei que beneficia as pessoas com ostomia na cidade. Estamos falando da Lei Municipal 5.963 de 2024, que determina que os estabelecimentos de acesso ao público devem incluir as pessoas ostomizadas nas filas de atendimento prioritário destinadas às pessoas com deficiência. Mas e aí, você sabe o que é ostomia? Uma pessoa ostomizada é alguém que passou por uma cirurgia para criar uma abertura artificial no corpo que permita a saída de urina ou fezes. Os estabelecimentos que operem através de filas e caixas devem indicar de maneira explícita os locais destinados ao atendimento prioritário. Então agora, para a gente entender um pouco mais sobre este assunto, vamos ver o vídeo do Web Câmara com a aprovação desta lei aqui no Legislativo. Vamos ver? Solta o play. Uma pessoa ostomizada é aquela que precisou passar por uma intervenção cirúrgica para fazer uma abertura ou caminho alternativo no corpo para o meio exterior. Segundo um decreto presidencial de 2004, os ostomizados são reconhecidos como pessoas com deficiência e, atenta a esta questão, a Câmara Municipal aprovou um projeto relacionado ao tema. A sugestão, apresentada na sessão do dia 4, partiu da vereadora Thalita Cadeirante. A proposta é garantir às pessoas ostomizadas o atendimento preferencial e a utilização das vagas reservadas às pessoas com deficiência em estacionamentos. Os estabelecimentos de acesso ao público serão obrigados a dar esta prioridade e o órgão municipal de trânsito será responsável pela identificação e credenciamento dos beneficiários para fins de uso das vagas reservadas. Segundo a justificativa do projeto, a Associação Brasileira de Ostomizados avalia que a situação em que a pessoa ostomizada vive é um grande trauma físico e emocional, comparável até mesmo a uma amputação. Além disso, a pessoa pode sofrer discriminação e preconceito por conta da nova condição física. O projeto depende de segunda votação e análise do prefeito. As pessoas ostomizadas também podem estacionar em vagas destinadas e reservadas a pessoas com deficiência. A identificação e o credenciamento dos beneficiários fica sob responsabilidade do órgão municipal de trânsito. Caso seu direito não seja respeitado em algum estabelecimento público aqui de Taubaté, denuncie através da ouvidoria da Prefeitura no telefone 3622-5730. Para dúvidas sobre as vagas de estacionamento, procure a Secretaria de Mobilidade Urbana através do telefone 3625-5020. Fique conectado com a gente aqui no nosso Mix, que na próxima segunda-feira tem mais um episódio do nosso quadro Lei na Prática. O Mix faz uma rápida pausa, mas volta daqui a pouco e você vai ver. Pesquisa aponta a diferença de mais de 60% no preço de ovos e caixas de bombom na Páscoa aqui em Taubaté. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já, não sai daí.
Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV, nesta segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo a sua audiência. E agora você acompanha comigo os destaques da programação de amanhã, terça-feira, está no ar o nosso quadro Grade da TV. Vamos para o nosso telão acompanhar os destaques de amanhã, terça-feira. A partir das 9h30 da manhã, a Laura Costa comanda o Boletim Câmara. O telejornal traz as principais notícias e informações de Taubaté e da nossa região. Tem previsão do tempo e também as condições das estradas, entrevistas com assuntos relevantes da nossa sociedade e também o programa Fiscalização Pública, o programa que acompanha o dia a dia dos vereadores taubateanos. O destaque da tarde fica com o programa Em Discussão, com a apresentação de Miguel Cáter, que traz a ordem do dia e também os projetos que irão entrar em votação aqui no Parlamento Taubateano, com a participação de vereadores e especialistas no assunto. Porque às 2h da tarde tem a nossa sessão ordinária ao vivo aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma sessão da 19ª legislatura. O nosso telão informou para você, então, a programação, os destaques de amanhã aqui na TV Câmara Taubaté. E agora você continua muito bem informado, tem o nosso segundo giro com as notícias e informações da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão ver o destaque? Quem teve veículo roubado ou furtado em 2024 terá restituição do IPVA. Vamos acompanhar os detalhes. Os proprietários paulistas que tiveram seus veículos furtados ou roubados em 2024 poderão ter direito à restituição de IPVA em valores proporcionais. No total, a Secretaria da Fazenda e Planejamento reembolsará mais de 24 milhões, divididos em 4 lotes, liberados nos meses de abril e maio, por período de ocorrência, com início na próxima segunda-feira. Ou melhor dizendo, com início já hoje, dia 7. A Secretaria da Fazenda calculou que proprietários de 39.415 veículos fizeram boletim de ocorrência sobre a subtração de seus automóveis no estado e, por isso, têm direito a valores da restituição do IPVA proporcionais ao pagamento do imposto de 2024 durante o período em que ficaram sem o bem. O cálculo da restituição de IPVA vai depender de cada caso, sendo considerados principalmente os seguintes fatores: o período do ano que foi registrado o BO, se o tributo foi pago integral ou parcialmente e ainda se o bem foi recuperado ou não. Este último é a razão pela qual a Secretaria da Fazenda somente faz o reembolso no ano seguinte ao da ocorrência do furto ou do roubo. Os valores ficarão à disposição do proprietário do Banco do Brasil durante 2 anos e obedecerão ao calendário de restituição. É importante frisar que o contribuinte que estiver inadimplente não poderá resgatar o valor enquanto houver a pendência, como, por exemplo, débitos de IPVA de outro veículo de sua propriedade. Para verificar se a sua restituição de IPVA já está disponível, basta acessar a página do IPVA no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal Neon. E vamos agora para o nosso último destaque aqui no nosso telão, mais uma vez falando de Páscoa. Pesquisa aponta a diferença de mais de 60% no preço de ovos de Páscoa e caixas de bombom aqui em Taubaté. Uma pesquisa realizada pelo Procon identificou uma diferença de mais de 60% nesses 2 itens. Divulgada na semana passada, a pesquisa foi realizada em 10 supermercados. Entre os dias 26 e 27 de março, encontrou uma variação de 63,64% no preço de um mesmo produto. Em relação aos ovos de Páscoa, a maior variação foi encontrada no ovo Caribe da Garoto, que teve diferença de mais de 52% em 2 supermercados pesquisados. Por exemplo, em um custava R$ 45,90, em outro saía por R$ 69,99. O segundo ovo com maior variação foi o Ouro Branco da Lacta. O produto foi vendido a R$ 63,90 em um supermercado e chegou a custar R$ 94,99 em outro. Já em relação às caixas de bombom, a maior variação do preço chegou também a 63,69%. E teve caixas aí sendo encontradas a R$ 10,99 e também outras a R$ 17,99. Um outro exemplo, uma marca de caixa de bombom, teve uma variação de mais de 55%.
Gente, por conta dessa grande variação, o PROCON orienta os moradores a fazerem aquela chamada bem conhecida, né, pesquisa antes de comprar o produto. E segundo a Claudineia Castro, que é gestora do PROCON de Taubaté, ela disse o seguinte, abre aspas, na realidade nós encontramos muitos preços diferentes nos 10 supermercados em que realizamos a pesquisa. Essa é a importância de o consumidor pesquisar e buscar essa diferença, fecha aspas. As informações aqui no nosso telão são do portal G1 Vale do Paraíba e com essas informações e dicas importantes para os nossos consumidores, encerramos o nosso Mix de Notícia nesta segunda-feira. E assim nós vamos para o nosso último short de hoje. No Conexão Popular sobre perigos domésticos, Ana Laura Costa conversou sobre os perigos dentro de casa relacionados a 2 itens, tapetes e tomadas. Vamos ver? Solta o play. Em relação a banheiros e áreas molhadas, a gente precisa tomar cuidado com tapetes soltos. Banheiros que eu tenha uma área muito molhada, principalmente dentro de box, eles precisam ter tapetes que são fixos ao chão, que não escorregam, aqueles famosos tapetes anti-derrapantes ou até mesmo alguns tapetes emborrachados. Dentro de banheiros em casas que eu também possua idosos, há necessidade de eu ter alguns corrimãos para que esse idoso ele consiga utilizar o banheiro da forma adequada e ele não escorregue e venha sofrer um acidente de queda dentro do box. Os pisos molhados, úmidos, eles são uma das principais causas de acidente, inclusive no ambiente de trabalho. Você tem um levantamento de quantos são esses acidentes, o quão grave é? Inclusive eu quero compartilhar, porque eu já escorreguei no ambiente de trabalho e não foi uma vez só não, foram 2 vezes. Então realmente já é algo que eu fico bem atenta, com bastante cautela. Sim. Olha, eu não tenho uma estatística aqui para te trazer, principalmente porque quando é em casa, nós temos uma subnotificação, sabe? Esses dados, eles não são, muitas vezes, divulgados gerando estatística. Nós temos uma estatística forte com relação a acidente de trabalho, porque nós emitimos uma comunicação de acidente de trabalho, que não é o caso nos lares. Mas precisamos, sim, ficar atentos, principalmente com os idosos, como o Cabo Jofre disse ali, né, o quanto é necessário que esse tapete ele seja antiderrapante, para que essas barras, como ele diz, realmente estejam ali no banheiro, mas as nossas casas também não estão preparadas para isso. Nós usamos o tapete que foi feito ali fio a fio, até um tapete muito bonito, né, de tear, mas que não traz para a gente uma segurança. Vai sim trazer essa questão de escorregar, de quebrar algo e principalmente nessa idade mais idosa. Existe até um preconceito por parte da população com relação às barras, porque passa aquela sensação de que são pessoas doentes e que não conseguem se virar sozinhas dentro de casa e por isso existe uma resistência em instalar? Existe sim, existe uma resistência muito grande, inclusive falo pelos meus pais também, que são idosos e que dizem a todo momento que não precisam, mas nós já precisamos ir preparando os idosos, aconselhando, conscientizando, para que essas barras já sejam colocadas para evitar esse tipo de acidente e transtornos lá na frente. E a gente pode considerar que a subnotificação que você citou, ela existe até em maior escala, porque como eu disse, quando eu caí no ambiente de trabalho, não houve uma notificação porque não tive consequências mais sérias, foi mais o susto mesmo e a atenção. Então, nem todos esses casos são, de fato, levados para o conhecimento ou a gente procura atendimento médico. É exatamente isso. Se eu não vou ao pronto-socorro, eu não gero estatística. Eu escorreguei em casa, caí, mas não machuquei, eu não vou informar e eu não vou ao pronto-socorro. Depois eu vou sentir algumas dores. Talvez até depois eu procure, mas eu nem me lembro por que daquela dor. E foi realmente daquele escorregão, daquele tropeção que levou naqueles dias.
Dentro de casa ainda, as crianças têm mania de mexer com tomadas. Dentro da cozinha, assim como outros locais da nossa casa, a gente sempre precisa ter uma tomada para cada equipamento eletrônico ou eletrodoméstico que nós possuímos. Cuidado também com algumas tomadas que a gente tenta fazer algumas improvisações e não são corretas. Por exemplo, tomada sem espelhos, sem a proteção, e ali ela fica com a fiação exposta, ao qual a criança pode colocar a sua mão e acabar tomando um choque. Jaqueline, você falou da importância de tirar os eletrodomésticos da tomada, aqueles no ambiente da cozinha, porque esquentam. Todos os outros devem ser retirados também? Micro-ondas, televisão, carregador de celular quando ele não está carregando o celular? Qual que é a orientação? Bom, a televisão ela pode ficar ligada sim, geralmente nós não tiramos, o micro-ondas também. A nossa preocupação maior é em caso, inclusive, de tempestades, intempéries, que nós temos ali raios e que pode queimar esses eletrodomésticos, esses produtos e podemos trazer aí um curto-circuito também. Geralmente, quando saímos de casa, se tivermos a oportunidade de tirar, que retiremos aí para evitar, inclusive, o que eu estou dizendo desse princípio de incêndio. Agora, nós precisamos nos atentar que tipo de tomada nós estamos utilizando, né? 10 amperes, 20 amperes, e desde 2011 nós temos uma NBR que veio trazendo aí essa separação de tomadas. E eu quero deixar assim, bastante claro para o nosso telespectador, inclusive, se a tomada, o encaixe macho ali não cabe na tomada, não force. É porque não foi feito para ele. Se não encaixa, tá claro pra gente que não é assim. Daí, não utilizar os famosos adaptadores, benjamins, que inclusive nem tem, muitos deles não vêm com especificação do Inmetro. Se uma tomada é de 10 amperes, e geralmente essas tomadas de 10 amperes, elas estão ou no quarto, no escritório, na sala, utilizá-las. A de 20 amperes, geralmente ela está lá na cozinha, ela está na área de serviço, porque ela tem uma amperagem maior. Quero trocar a de 10 para 20. É só colocar adaptador? Não. Eu tenho que trocar a fiação e tenho que atender os requisitos da NBR. Senão, eu estou fazendo a famosa gambiarra. E posso ter aí um curto-circuito também. E geralmente é o que a gente faz, né? Eu queria entender melhor um pouquinho dessa diferença de 10 amperes e 20 amperes, como que a gente identifica e por que, depois de um tempo, todas as casas a gente só tinha um tipo de tomada e depois houve essa mudança, por quê? Para trazer maior proteção para quem está em casa, para quem está na empresa. Por quê? Eu sobrecarrego a minha rede elétrica em casa. Por isso, essa necessidade de separação. Lá, o de 10 amperes, a entrada tem 4 milímetros, a de 20 amperes tem 4,8 milímetros. Só observando essa espessura, eu já vou ver que é diferente, que eu não posso forçar. Todos aqueles eletrodomésticos que têm motores vão precisar de 20 amperes, porque vai puxar mais energia. 20 amperes é o dobro. O programa Conexão Popular na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vai até lá e acesse a playlist do programa. Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta segunda-feira. Amanhã tem sessão ordinária, é a sessão de número 10 da 19ª legislatura, a partir de 2 horas da tarde. 1h15 tem o programa Em Discussão, debatendo os projetos da ordem do dia. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. O Mix volta na quarta-feira com o quadro Mix Sustentável. Até quarta-feira, aqui na programação da TV Câmara Taubaté.